Olá, você é meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso Lei 8.112. Estamos falando aqui do tópico de formas de provimento. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, falando aqui sobre formas de provimento, é o tópico 10.6.2. Na aula passada a gente tratou sobre posse, né? Sobre a investidura do servidor público no cargo público. Já nessa aula de hoje eu quero começar falando com vocês sobre o exercício. Vamos abrir a nossa aula falando sobre o exercício. Aí você pensa assim, professor, o que é o exercício? É uma questão de prova que a gente vai fazer agora? Não. O exercício aqui, meus amigos, é quando o servidor público ele começa a trabalhar. É quando ele dá início às suas atribuições. Então perceba, eu tenho em um primeiro momento a nomeação. A nomeação é a forma de provimento. É quando o servidor público tem um cargo reservado para ele. Depois da nomeação, nós temos o momento da investidura, que chama-se de posse. A posse é quando a pessoa se torna servidora. Na nomeação, eu não sou servidor ainda. Eu não estou dentro do cargo ainda. Na posse, sim. A posse é o momento que eu entro no cargo. A posse é o momento que eu sou investido no cargo público. E depois da posse, nós temos o exercício. O exercício é quando o servidor começa a trabalhar. Quando ele toma posse, ele não está ainda trabalhando, ainda não está exercendo as atribuições, ainda não. Ele está dentro do cargo. A posse é quando ele entra no cargo, mas o exercício é quando ele começa a trabalhar. Existem prazos que eu vou trabalhar com você já já, tá? Mas veja, ele diz assim no artigo 15: exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Este é o nosso exercício. É quando o servidor público ele está no efetivo desempenho das atribuições do cargo. É quando ele começa a trabalhar, tá? O parágrafo 1º, meus amigos, diz que é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. A gente viu na aula passada que o servidor nomeado para tomar posse, ele tem um prazo de até 30 dias. E depois que o camarada toma posse, ele tem um prazo para entrar em exercício que é de até 15 dias, tá bom? Então esse é o prazo para o servidor público empossado entrar em exercício. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entre em exercício nos prazos previstos nesse artigo. Lembra do que eu te falei? Quando o servidor é nomeado, mas não toma posse, a nomeação se torna sem efeito, porque ainda não é servidor, né? Eu até usei o termo servidor aqui, mas nem é servidor ainda. Quando o sujeito, melhor dizendo, quando o sujeito é nomeado, mas não toma posse, a nomeação se torna sem efeito. Agora, quando o sujeito empossado, opa, já sou servidor, já estou empossado no cargo, já tomei posse no cargo, é porque já é servidor público. Então, quando o servidor empossado não entra em exercício no prazo de 15 dias, aí sim ele é exonerado, tá bom? O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. O que seria assentamento individual, professor? O assentamento individual, gente, é um registro que o servidor público tem lá no RH do órgão. É um registro individual. Nesse registro estarão lá os documentos do servidor. Nesse registro vão estar lá as anotações referentes ao exercício desse servidor. Alguma penalidade que esse servidor tenha sofrido vai constar no assentamento individual durante um prazo, tá? Então, esse é o assentamento individual. Então, o início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício desse servidor, quando for o caso, serão sempre registrados no assentamento individual. E o parágrafo único nos diz, meus amigos, que quando o servidor ele entra em exercício, ele tem que apresentar ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Quando o servidor começa a trabalhar, gente, o órgão responsável do RH, ele vai solicitar ao servidor documentação. Identidade, CPF, comprovante de residência. Ele solicita esse documento para constar no assentamento individual do servidor, tá? Então, ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para deslocamento na nova sede. O que é que significa isso, professor? É o seguinte, o servidor, ele tem exercício em uma sede, tá? Só que ele foi removido, por exemplo, para ter exercício em outro município. Ele foi removido, ou ele foi redistribuído, requisitado, cedido, posto em exercício provisório, enfim. A administração pública pegou esse servidor de um local, de um município, e colocou ele para trabalhar em outro município. Nesse caso, o servidor que sai de um município para outro município, ele vai ter um prazo, meus amigos, de 10 a 30 dias para entrar em exercício neste novo município aqui. Então, para entrar em exercício no novo município, ele tem entre 10 e 30 dias, tá? Contados da publicação do ato para retomar o efetivo desempenho das atribuições. Nesse tempo de exercício para entrar no novo município, para entrar em exercício no novo município, nesse tempo entre 10 e 30 dias, já está incluído, pessoal, o tempo necessário para deslocamento. Não importa a distância. Ele vai ter entre 10 e 30 dias para se deslocar e para entrar em exercício nesse novo município, tá? Parágrafo 1º diz que, na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Vamos supor que esse servidor, meus amigos, ele está lá em licença para tratar de pessoa da família, doença em pessoa da família. Está em gozo de uma licença, tá? Essa licença, vamos supor, essa licença, ela tem início aqui e término aqui. A licença. Mas vamos supor que esse servidor, ele foi removido nesta data. Aqui, ó. Foi publicado o ato de remoção. No meio da licença, no meio do período em que ele estava gozando a licença. O que é que vai acontecer aqui, professor? Ora, a regra seria que esse prazo de 10 a 30 dias para entrar em exercício na nova sede começaria a contar no dia de publicação do ato de remoção. Então, começaria a contar nesse momento. Só que esse servidor, no momento de publicação desse ato de remoção, por exemplo, esse servidor está em gozo de licença. E aí, o que é que vai acontecer, professor? Nesse caso, o prazo, em vez de começar nesse dia, que é o dia de publicação da remoção, o prazo começaria a contar aqui, ó, no término da licença, tá? Então, no dia que a licença termina, começa a contar o prazo de 10 a 30 dias para que esse servidor ele possa entrar em exercício na nova sede. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso é o que diz o parágrafo 1º. Agora veja, o parágrafo 2º ele diz assim, ó, é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. O que é que significa isso? Ele tem de 10 a 30 dias. Mas aí, se o servidor, professor, ele quiser entrar em exercício em 5 dias, ele pode? Pode. Ele pode declinar desse prazo. O que não pode acontecer é ele ultrapassar o prazo. É ele, por exemplo, querer entrar em exercício com 35 dias, 45, aí não. Mas se ele quiser entrar em exercício com 2 dias, com 3 dias, com 5 dias, não tem problema. Declinar desse prazo mínimo, compreende? Não haveria problema em relação a isso, tá? Então é que nós estamos falando aqui sobre exercício. Jornada de trabalho do servidor, como é que funciona o servidor público federal, professor? Qual é a jornada de trabalho dele? Ora, se você vai ser servidor público federal, servidora pública federal, você tem que saber que semanalmente a sua jornada máxima de trabalho deverá ser 40 horas semanais, tá? 40 horas semanais, no máximo. Existem cargos que têm uma jornada menor, de 30 horas, por exemplo, tá? Mas no máximo uma jornada de 40 horas semanais. E diariamente, qual é a jornada mínima e máxima diária? A jornada mínima, segundo a lei, pessoal, é de 6 horas diárias e a jornada máxima é de 8 horas diárias, tá? Então essa é a jornada de trabalho do servidor público federal. No máximo 40 horas semanais e diariamente, no mínimo 6 e no máximo 8. Tranquilo? Show de bola? Meus amigos, estágio probatório e estabilidade. O que é que precisamos saber sobre isso? O artigo 20 ele diz assim pra gente, ó, ao entrar em exercício,
O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. O que é que eu preciso te dizer nesse momento? Olha só, pessoal, quando o servidor público ele inicia o exercício no cargo público, quando eu tenho início do exercício, esse servidor público ele começa a ser avaliado. Porque ele vai entrar, pessoal, ele vai iniciar um período de um prazo que eu vou te falar aqui sobre esse prazo, mas ele vai começar um período que chama-se de estágio probatório. O período de estágio probatório, meus amigos, é um período em que o servidor público ele estará sendo constantemente avaliado para saber se de fato ele tem aptidão suficiente para ocupar esse cargo com definitividade ou não. Esse é o estágio probatório. O nome já fala, é um estágio. É um estágio por quê? Porque é um período de avaliação. É um período que a administração pública está avaliando se esse servidor público ele serve ou não serve para aquele cargo. Esse é o período de estágio probatório. Quando começa o estágio, professor? Quando ele começa no exercício. A partir do momento que ele tem início no exercício no cargo, é o momento que inicia o estágio probatório. E quando termina? Veja que a lei fala, pessoal, em 24 meses, tá? De fato, esse era o prazo estabelecido inicialmente lá em 1990. Por quê? Porque era um prazo compatível com a Constituição Federal. Lá em 1988, a Constituição Federal determina que para alcançar a estabilidade, eu preciso esperar um período de 2 anos. Era um prazo que estava lá na Constituição Federal. Após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público alcança a estabilidade. Ou seja, o prazo de estágio probatório seria um prazo de 2 anos, tá? Só que, e aí, isso em 88 na Constituição, em 1990 nós temos a 8.112 repetindo o prazo, então coloca aqui 24 meses. Ok. Só que, meus amigos, lá em 1998, nós tivemos uma importantíssima emenda constitucional, importantíssima para o direito administrativo, sobretudo, porque ela promoveu uma reforma administrativa. É a emenda 19, tá? A emenda 19 de 1998, ela vem alterar o prazo do estágio probatório. Então, o estágio probatório, gente, ele deixa de ser 2 anos para ser 3. Isso é o que determina a emenda 19. Só que, veja, a emenda 19, ela altera o texto da Constituição Federal. Ela diz que para alcançar a estabilidade não são mais 2 anos, são 3. Esse é o prazo alterado lá na Constituição. Mas essa alteração legal, de maneira expressa, ela até hoje não aconteceu na Lei 8.112. Ou seja, a 8.112 até hoje, ela tem escrito um prazo de 24 meses. Na prática, meus amigos, tanto na esfera federal, como na estadual, como na municipal ou distrital, na prática, o prazo de estágio probatório hoje é de 3 anos. No ordenamento jurídico inteiro do Brasil, considera estágio probatório 3 anos. Só que ainda está escrito de maneira expressa na Lei 8.112 esse prazo de 24 meses. Se você vai lá no site do Planalto agora e você vai abrir esse site do Planalto lá na Lei 8.112, você vai ver que está lá escrito 24 meses, tá? Embora já seja atualizado esse prazo na Constituição de 3 anos. Para a prova, professor, o que é que a gente tem que levar? Gente, essa questão é uma questão muito polêmica em prova de concurso. Muito controversa. Por quê? Eu já vi muitas questões cobrando como correto esse prazo de 24 meses, ou seja, muitas questões de provas cobrando esse prazo de maneira literal na lei, embora esse prazo não seja mais aplicado na prática, embora esse prazo não seja o prazo correto no nosso ordenamento jurídico, mas eu já vi muitas questões de prova, muitas bancas cobrando 24 meses, cobrando do jeito que está aqui escrito na lei, e eu já vi muitas questões de prova, muitas bancas cobrando 3 anos. Ah, professor, mas se a questão de prova colocou lá nos termos da Lei 8.112, obrigatoriamente tem que ser 24 meses, de forma alguma. Eu já vi muitas questões de prova colocando nos termos da Lei 8.112 qual seria o prazo do estágio, cobrando lá 24 meses. Como eu já vi muitas questões de prova colocando de acordo com a Lei 8.112 e depois afirmando que o prazo do estágio probatório é de 3 anos. Deu para entender? Então, cuidado. Para a sua prova, faça o seguinte: analise sua banca. Se você está estudando para uma prova que a banca é Sebrasp, que a banca é FGV, FCC, IDECAN, IBFC, não importa. Pega a banca que você está estudando para esse concurso, analisa as questões anteriores, pega e vai aqui no site do TEC, filtra as questões dessa banca sobre 812
e dá uma procurada, uma pesquisada lá, se a banca cobrou questões dessa natureza referente ao prazo do estágio probatório. Se sim, você vai identificar qual perfil e qual histórico, se a banca entende 24 meses ou 3 anos, 2 ou 3 anos. Tudo bem? Beleza, faça essa pesquisa, tá? Ele fala o seguinte, olha, nesse estágio probatório, durante o qual a aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Quais são, professor, os fatores que são analisados no estágio probatório? Ora, é analisada a assiduidade do servidor, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. São fatores analisados no estágio probatório. Eu tenho uma forma bacana para você memorizar essas formas, esses critérios de avaliação do estágio probatório, que é o mnemônico, que é o seguinte, esse mnemônico aqui, ó. Rápido. O que é que significa isso, professor? Meus amigos, vocês concordam comigo que para que o servidor público ele realmente tenha capacidade para o desempenho do cargo, você concorda que esse servidor público ele não pode ser aquele servidor moroso, né? Aquele servidor que faz tudo muito lento, que não entrega as demandas no prazo, que faz tudo devagar demais, relapso, aquele servidor que é devagar demais. Esse servidor ele vai ser aprovado no estágio probatório? Ele vai ser aprovado lá na avaliação de desempenho? De forma alguma. Porque a administração pública precisa que os prazos sejam cumpridos, precisa que o servidor seja proativo, precisa que ele, não é que ele faça tudo de maneira muito rápida, não, mas faça tudo em um tempo hábil. Ele tem que fazer as atribuições, cumprir as suas atribuições em tempo hábil, cumprindo os prazos. Então, venhamos e convenhamos, o servidor público, para que ele possa ser aprovado no estágio probatório na avaliação de desempenho, ele tem que ser rápido. Ele tem que ser rápido. Aí está aqui o nosso mnemônico. Mas veja, o rápido do mnemônico aqui é um rápido lá dos orientais, né? Do chinês, do japonês. Por quê, professor? Porque não é rápido, é rápido. Olha só que ridículo. Rápido. Então é o nosso mnemônico dos critérios a serem avaliados no estágio probatório. É um servidor chinês. Não é rápido, é rápido. Entendeu? É como se ele estivesse dando um golpe de karatê, que é rápido. Então, rápido é o mnemônico para você saber quais são os critérios avaliados no estágio probatório. Rápido é o quê, professor? O que é que significa rápido? Rápido é o seguinte, veja só. Rápido significa que esse servidor tem que ter responsabilidade. É um critério avaliado. Rápido e responsabilidade. Assiduidade tem que ser avaliado aqui. Assiduidade tem que ser avaliado. Produtividade. Produtividade tem que ser avaliado também. Capacidade de iniciativa. E por último, mas não menos importante, disciplina. Disciplina é o que deve ser avaliado também no estágio probatório. Então veja, rápido significa responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Tudo bem? Não esquece isso. Esses critérios são cobrados em prova, então você deve se ligar, tá bom? Ok, pessoal, vejam só. A lei fala também que, durante o estágio probatório, o servidor público ele pode exercer qualquer cargo ou função em comissão, tá? Não tem problema nenhum. Existem algumas restrições, professor, no estágio probatório? Existem. Por exemplo, existem restrições referentes a licenças, a afastamentos, existem restrições, mas não existe nenhum tipo de restrição para o servidor exercer cargo em comissão ou função de confiança. Então, se eu estou em estágio probatório e sou convocado para exercer uma função de confiança, não tem problema nenhum. O fato de eu estar em estágio probatório não será óbice, não será impedimento para que eu possa ocupar essa função de confiança ou cargo em comissão. Show de bola? Beleza? Ok, parágrafo 1º diz assim, ó. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada por uma comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados no artigo anterior. Neste artigo, aliás, perdão. Vejam só, pessoal, como é que funciona isso. A partir do início do exercício, a partir do início do exercício, vai começar
o estágio probatório do servidor. E eu te falei que esse estágio probatório, que dura hoje, de acordo com o ordenamento jurídico e Constituição, 3 anos, durante esse estágio probatório estará sendo realizada uma avaliação de desempenho do servidor. O servidor ele estará sendo avaliado durante todo o estágio probatório, a avaliação especial de desempenho, beleza. Mas, meus amigos, no final do estágio probatório, especificamente nos últimos 4 meses, faltando 4 meses para encerrar esse estágio probatório, essa avaliação de desempenho ela é submetida à homologação da autoridade competente. Então, a autoridade competente ela vai receber a avaliação de desempenho e vai homologar essa avaliação. Quem faz a avaliação de desempenho, professor? Uma comissão que é constituída para essa finalidade. Então, durante o estágio probatório, uma comissão ela vai estar realizando a avaliação de desempenho do servidor e ao final desse estágio probatório, e especificamente nos últimos 4 meses, essa comissão envia para a autoridade competente essa avaliação de desempenho. A autoridade competente é essa que vai cuidar, que vai proceder da homologação da avaliação, tá? E a lei ainda diz, ó, que mesmo assim, mesmo que nesse período aqui, ó, faltando 4 meses para encerrar o estágio probatório, mesmo que essa avaliação seja enviada para a homologação da autoridade, mas ainda assim, durante esse período, os fatores de avaliação continuam sendo feitos, sendo avaliados ali. Então a responsabilidade, a assiduidade, iniciativa, produtividade, disciplina, isso continua sendo avaliado mesmo nesse período que a autoridade competente está analisando. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Podemos avançar. Parágrafo 2º diz assim, olha, o servidor que não é aprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado. Olha que coisa. Vai ser exonerado o servidor que não é aprovado no estágio. Mas se ele for estável, ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único. Como assim, professor? Se ele é estável? Veja, para que ele seja estável, não é necessário que ele seja aprovado na avaliação de desempenho, mas eu estou dizendo aqui, meus amigos, se ele for estável em outro cargo. É aquela recondução que eu falei para você em aulas anteriores, lembra? Então, se o servidor público não é aprovado no estágio probatório, ele é exonerado. Agora, se ele é estável em outro cargo, se ele estava em outro cargo estável e depois veio para esse, aí ele é reconduzido para aquele cargo de origem, tá? Já o artigo 21 vai nos dizer, meus amigos, que o servidor habilitado em concurso, empossado em cargo, adquire estabilidade após completar 2 anos de efetivo exercício e ser aprovado na avaliação de desempenho, óbvio. Lembrando, esse prazo de 2 anos hoje é um prazo que, na verdade, é de 3 anos, segundo a Constituição. Tem aquela ressalva que eu te falei de você analisar o perfil da sua banca, o histórico da sua banca, se a sua banca cobra 2 anos ou 3 anos, tá? O melhor caminho para a banca, na verdade, é não cobrar esse tipo de questão, porque é uma questão polêmica e controversa, tá? Então, não é uma questão que cai tanto em prova essa questão do prazo, mas, de qualquer modo, não vacile. Olhe o histórico da sua banca, veja se ela cobra, se ela já cobrou, se ela nunca cobrou, tá? Se ela já cobrou, veja qual é o perfil dela. Meus amigos, o parágrafo 4º do artigo 20, ele vai dizer pra gente quais são as licenças que o servidor em estágio probatório pode, licenças e afastamentos que o servidor em estágio probatório, ele pode gozar, tá? Então ela diz assim, ó, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 a 4, e artigo 94, 95 e 96, bem assim como afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, quais são os afastamentos e licenças que podem ser concedidas ao servidor público federal? Em estágio probatório. No estágio probatório, primeiro, vou colocar logo o que ele traz aqui. Afastamento para participar de curso de formação porque eu fui aprovado para outro cargo na administração federal. Ou seja, eu estou aqui no estágio probatório de um cargo, mas eu fui aprovado em outro concurso e fui convocado para um curso de formação desse outro cargo. Eu posso me afastar desse meu primeiro concurso, desse meu primeiro cargo, mesmo estando no estágio probatório? Posso. Aí eu vou me afastar desse primeiro cargo, mesmo estando em estágio probatório, para participar do curso de formação do segundo cargo, tá? É um afastamento possível. Não há nenhum tipo de problema em relação a isso. O que não vai acontecer é uma recondução. Eu pedi vacância do primeiro cargo para exercer um segundo cargo e depois, se eu for reprovado em estágio probatório lá, eu ser reconduzido.
Ah, eu não posso, porque para essa recondução eu preciso ser estável no primeiro cargo. Mas veja que nesse caso aqui, eu não estou indo exercer um segundo cargo ainda não. Eu estou indo apenas para um curso de formação. Entendeu? Então eu posso pedir afastamento nesse caso, mesmo estando em estágio probatório? Sim, porque eu não vou ainda para o exercício de novo cargo, não. Eu estou indo apenas para um curso de formação de novo cargo. Então cuidado para não confundir. Além desse afastamento, em estágio probatório, ele diz aqui, artigo 81, inciso 1 a 4. Então eu posso me afastar por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por motivo para serviço militar ou para atividade política. Lá na frente, em próximos tópicos aqui do nosso curso, eu vou explicar essas licenças, tá? Mas aqui é só para você saber quais é que o servidor pode. Qual é que ele pode mais em estágio? Artigo 94, 95, 96. O 94, meus amigos, trata do afastamento para exercício de mandato eletivo. Qual a diferença de atividade política para mandato eletivo? Atividade política é para campanha. Eu peço uma licença para a campanha da atividade política. O afastamento para exercício de mandato eletivo, não. Aqui já é um afastamento porque eu ganhei a eleição e me afasto para exercer o mandato, tá? Artigo 95 e 96 também é o afastamento para estudo ou missão no exterior. Então, esses são as licenças e afastamentos que eu posso para o estágio probatório. Lá na frente eu vou mostrar para você as licenças que não podem ser concedidas para o servidor em estágio. Lá na frente a gente conversa sobre. Beleza? Tranquilo? Meus amigos, é o seguinte. Essas licenças e afastamentos que estão em amarelo aqui, ó, que eu coloquei em amarelo, essas daqui, ó, que estão em amarelo, licença para serviço militar e afastamento para mandato eletivo, essas licenças, elas não suspendem o estágio probatório. Significa o seguinte, mesmo eu estando lá na licença para serviço militar, mesmo assim, o estágio probatório ele não para, ele continua correndo. Vamos supor que eu passei um ano de exercício do cargo, depois eu precisei tirar uma licença para serviço militar. Vamos supor que eu passei 5 anos no serviço militar. Quando eu volto para o meu cargo, eu já sou estável. Por quê, professor? Porque o estágio probatório, enquanto eu estava no serviço militar, o estágio probatório continuou contando. A mesma coisa acontece com o afastamento para exercício de mandato eletivo. Agora, não vai acontecer isso nas outras licenças. Nas demais licenças que eu vi aqui com você, essas que não estão em amarelo, por exemplo, a licença para atividade política. Eu me afasto para a licença e o estágio probatório suspende. Vamos supor que foi uma licença, um afastamento para estudo ou missão no exterior. Eu passei um ano de estágio probatório, me afastei por um ano para esse afastamento para estudo ou missão no exterior. Passei um ano fora. Quando eu volto, eu ainda tenho 2 anos de estágio para cumprir, porque o estágio ficou suspenso em um ano, que era o tempo que eu tinha cumprido de estágio quando eu saí, quando eu me afastei. Fiquei ali um tempo, me afastei, suspendo. Isso acontece com essas licenças e afastamentos, repito, que não estão em amarelo. Tranquilo? Se liga nisso aqui. Vamos agora trabalhar bem direitinho os prazos e sequências, como vai acontecer na administração pública federal. Vejam só. O que vai acontecer primeiro, meus amigos, é a nomeação. A nomeação é o momento em que você tem o nome publicado em diário oficial lhe convocando para que você tome posse. Na nomeação, nós não temos ainda um servidor público, ainda não. Você não é investido no cargo público ainda na nomeação. Eu costumo dizer o seguinte, nomeação, para quem gosta, nomeação é o ato da cachaça. Por que é o ato da cachaça? Porque é o momento em que você vai comemorar, né? Ora, você teve um nome publicado no diário oficial, foi nomeado, perfeito. Então é um momento que você vai ali, faz uma festa bem linda, uma festa bonita, para comemorar com a família e os amigos. Vai tomar uma cachaça boa. Quem não gosta vai na igreja agradecer a Deus, né? Tudo certo. Qualquer forma de comemoração é válida. Show de bola. Veja só, quando você é nomeado, a lei diz que você tem até 30 dias para tomar posse. Até 30 dias. Pode tomar antes, não tem problema. Esse prazo é um prazo máximo, até 30 dias. Olha, toma posse, beleza. Momento da investidura. Como eu te falei, posse é o momento que você entra no cargo público. É o momento em que você é investido no cargo público. É o momento da posse. Você se torna servidor público. É o momento que você prova para a administração que você cumpre todos os requisitos para ser investido no cargo. Quando você toma posse, meu amigo, você tem até 15 dias para entrar em exercício. O que é que significa isso, professor? Eu tenho até 15 dias para começar a trabalhar. Depois que eu tomo posse, eu tenho até 15 dias para começar o exercício, para começar a trabalhar no cargo público.
Se passa desse prazo, aí dá problema. Vamos lá. Na nomeação, se eu sou nomeado e não tomo posse em 30 dias, o que é que vai acontecer? A nomeação se torna sem efeito. A nomeação se torna sem efeito. É o que vai acontecer. Ou seja, a nomeação ela perde a validade. Eu não sou exonerado não, por quê? Porque eu não sou servidor ainda. Eu só me torno servidor com a posse. Agora sim, tomei posse. Sou servidor público. Não entro em exercício dentro de 15 dias. Acontece o quê? Aí, meu amigo, você vai ser exonerado. Exoneração. Aí ocorre a exoneração. Tudo bem? Ok. Beleza. Meu amigo, eu entrei em exercício e acontece o quê? Começou o estágio probatório, durante o qual o estágio probatório está acontecendo, a gente vai ter uma avaliação de desempenho sendo feita. Esse estágio probatório tem um prazo de 3 anos, referente ao prazo, lembra do que eu te falei. Embora a lei fale em 2, mas o prazo correto é 3, mas analisa o histórico da tua banca, tá bom? No final do estágio probatório, faltando 4 meses, essa avaliação é submetida à homologação da autoridade competente. Essa avaliação, meus amigos, que é feita aqui no estágio probatório, ela se chama avaliação especial de desempenho. A avaliação especial de desempenho. Nessa avaliação especial de desempenho, meu amigo, se eu for considerado apto, se eu for considerado aprovado nessa avaliação de desempenho, eu vou alcançar a tão sonhada estabilidade. E aí, a estabilidade é aquela coisa, para quem gosta de tomar uma, vai tomar outra cachaça aqui na estabilidade, porque é a comemoração que você se torna um servidor estável. Estável quer dizer que você só perde o cargo em algumas situações, eu vou falar já já para você. Se você é reprovado no estágio probatório, vai acontecer o quê? Ora, a reprovação na avaliação de desempenho vai te levar a uma exoneração. Tudo bem? Então, meus amigos, é o que nós temos aqui, esse procedimento que eu te falei aqui, essa linha do tempo que eu acabei de te passar, muito importante para a sua prova, portanto, você se liga. Show de bola, beleza, professor? Passei por todo esse procedimento, alcancei a estabilidade, maravilha. Quer dizer, professor, que eu nunca mais posso perder esse cargo? Quer dizer que quando eu adquiro a estabilidade, eu estou garantido no cargo público para o resto da vida? Não é bem assim. Porque o servidor público, mesmo que esse servidor tenha alcançado a estabilidade, ele ainda pode perder o cargo em algumas situações. Quais são elas? Lá na Constituição Federal, tá, pessoal? Quem vem acompanhando o curso aqui do TEC já viu uma aula específica sobre isso, mas não custa nada lembrar. A Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 1º, diz assim: o servidor público estável só perderá o cargo, ou seja, depois que alcança a estabilidade, você só pode perder o cargo por qual motivo? Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Tem que ser uma decisão pelo Poder Judiciário que transitou em julgado, quer dizer, transitar em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. Transitou em julgado, não tem mais nada o que fazer. Formou coisa julgada material. Você não tem como mais mudar essa decisão, tá? Ou você pode perder a estabilidade também mediante processo administrativo disciplinar que garanta ao servidor contraditório e ampla defesa. Tá bom? Então, mediante um processo administrativo, a autoridade toma a decisão de perda do cargo, você pode perder a estabilidade. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Essa avaliação periódica de desempenho, gente, não é a avaliação especial que a gente viu agora há pouco, tá? Não é isso aqui, não tem nada a ver com isso daqui. Essa avaliação periódica de desempenho é uma avaliação que deveria ser feita na administração pública periodicamente, ou seja, alcancei a estabilidade hoje. E aí, periodicamente, a administração pública está me avaliando. Ela me avalia a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos. Mesmo depois de alcançar a estabilidade, seriam feitas avaliações de desempenho. Contudo, meus amigos, essa avaliação de desempenho seria feita na forma da lei complementar. Ou seja, essa norma da Constituição Federal é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, eu preciso de uma lei regulamentadora para que essa avaliação de desempenho exista, aconteça. Porém, até hoje, até o momento que eu estou lecionando para você essa aula,
Até hoje nós não temos uma lei complementar tratando sobre o tema. Até hoje não temos ainda uma lei complementar tratando sobre essa avaliação periódica de desempenho. Portanto, ela não é aplicada na prática ainda, tá? É por isso, meu amigo, que a Lei 8.112, quando ela vem trazer as formas de perda da estabilidade, ela não traz a avaliação periódica de desempenho, porque a Lei 8.112 é uma lei ordinária e essa avaliação periódica de desempenho tem que ser instituída por lei complementar, tá? O artigo 22 diz assim, ó: o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado e em virtude de processo administrativo disciplinar. Somente nessas duas situações, que é o inciso 1 do artigo 41, parágrafo 1º, e inciso 2, sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Tudo bem? São as duas formas previstas na Lei 8.112. Se a sua questão de prova disser nos termos da Lei 8.112 e tratar alguma situação de avaliação periódica de desempenho, você vai marcar que está errado. Combinado? Beleza. Eu quero só tratar dessa situação aqui, só para título de conhecimento. Existe outra forma de perda da estabilidade ainda, pessoal, que é em virtude de excesso de despesa com pessoal. O artigo 69, parágrafo 4º, ele traz essa possibilidade. Por quê? Porque o artigo 69, ele traz situação em que a administração pública ela excede despesa com pessoal. Existe uma lei, pessoal, que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar. Essa lei diz que a União ela pode gastar até 50% e estados e municípios até 60%. Deixa eu só confirmar esse percentual. Eu sei que é 50 e 60, mas só a distribuição, eu acho que é isso mesmo, tá? Só confirmar aqui com você. Eu tenho quase certeza que o percentual é este, União 50. É isso mesmo. A União, ela pode gastar até 50% de sua receita corrente líquida, tá, pessoal? Ou como assim, professor? Tudo que a União recebe, ela pode pegar todo esse montante e ela, no máximo, ela pode destinar ao pagamento de servidores, no máximo, 50%. Ou seja, vamos supor que a União recebe o valor X de receita, de imposto, de tributo, como enfim. Tudo de receita que a União tem, ela pode pegar essa receita e destinar para pagamento de servidores no máximo 50% do que ela recebe. Tá? Se ela recebe, por exemplo, 100 bilhões, elas podem destinar para pagamento de servidor no máximo 50 bilhões. Exemplo, tá? Exemplo, valores bem extraordinários que eu estou falando aqui só para exemplo. Estados e municípios é 60%. E se a União, Estado ou município ultrapassa esse percentual de 50% da União e 60% para Estado e município? Se eles ultrapassam esse percentual, acontece o quê, professor? Aí a Constituição determina algumas medidas. Quais são elas? Primeiro, corte de 20% de servidores públicos comissionados. Então, servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, ela tem lá 100 servidores comissionados. Corta no mínimo 20% deles, no mínimo. Segunda medida, exoneração de servidores não estáveis. Terceira medida, exoneração de servidores estáveis. Então, é possível que o servidor estável seja exonerado em virtude de excesso de despesa com pessoal, ou seja, em virtude de irresponsabilidade fiscal do ente federado. Beleza? Essa possibilidade é uma possibilidade que pode cair para você em uma prova de direito constitucional, em uma prova de direito administrativo também, mas não referente a 812, referente à parte dos aspectos constitucionais dos servidores, tá? Essa possibilidade não está presente escrita na 812, por isso, repito, se a sua prova traz de acordo com a Lei 8.112, você não vai marcar como correta algo relacionado a excesso de despesa com pessoal. Tudo bem? A 8.112 prevê apenas sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo disciplinar. Vou fazer uma questãozinha para a gente encerrar nossa aula. A questão FCC diz assim: considere o seguinte histórico, referente a servidor no mesmo município. Publicação do ato de provimento, por exemplo, a nomeação, 10 de março de 22, ok. Data da posse, 10 de março de 22. Pergunto, está correto aqui? Ora, ok. Ok, está correto, não tem problema. Quando ele fala no mesmo município, servidor no mesmo município, não quer dizer que é servidor municipal não, tá? É servidor federal, mas que vai ter exercício em um mesmo município. Data da entrada em exercício, 30 de maio de 22. Tá certo isso? Já tá errado. Porque da nomeação para posse são 30 dias. Tá obedecendo aqui, dia 10 a dia 20 de março. Beleza. Da posse para o exercício são 15. Então, no máximo, esse servidor teria que entrar em exercício aqui no dia 4 de abril. Ele entrou em exercício no dia 30 de maio. Muito depois do prazo. Tá errado. Nos termos constantes na Lei 8.112,
a ilegalidade, sim. Uma vez que, letra A data da posse não tem como referência a data da publicação do ato de provimento. Está errado. Tem como referência sim, a gente viu. A posse deve acontecer em até 30 dias após a nomeação. Então tem como referência sim o ato de provimento. Letra B. A posse deve ocorrer no prazo de 15 dias contados do ato de provimento. Não. A posse é em 30 dias. A posse deve ocorrer após 30 dias o ato de provimento, que é a nomeação. A posse e a entrada em exercício devem ocorrer na mesma data. Não. O exercício é depois. A entrada em exercício independe da data da posse. Como assim, gente? De forma alguma. Depende. O exercício é 15 dias após a posse. Até 15 dias. E letra E. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Letra E, portanto, é o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Passamos aí de 40 minutos de aula, mas é importante a gente ter essa aula fechadinha dessa forma, tá? Eu quero te agradecer demais por você estar aqui comigo, acompanhando a resolução da questão, acompanhando a nossa aula. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, você já sabe. Você pode me encontrar lá no Instagram. Você vai mandar a sua dúvida lá e assim que possível eu estou te dando retorno. Combinado? Então você, meu amigo e minha amiga, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por escolher eu e a equipe do TEC para que possa te acompanhar rumo a essa trajetória até a aprovação. Um forte abraço, eu te aguardo na próxima aula, onde a gente continua forma de provimento. Eu pensei que eu até falei na aula anterior, né? Que a gente ia terminar nessa aula, mas não, vou precisar de uma aulinha extra para a gente concluir forma de provimento. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima aula.